Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Fizeram um exercício de interpretação de texto que começa o módulo 2 sobre Sherlock Holmes? Não? Sim? Vamos lá, nós iremos corrigi-lo agora e depois eu passo uma outra parte que a gente finaliza essa e a gente começa o processo mais gostoso da língua portuguesa, ok? Vou ser sincera com vocês, não quero que vocês apenas peguem as respostas. Por quê? Quando você apenas pega a resposta, você fica meio perdido em relação na hora de uma interpretação futura, quando precisar, tá bom? Então eu não quero que vocês não saibam pegar um texto e interpretá-lo. Eu até sei o que é, mas eu não sei escrever. Vocês terão que saber escrever, desenvolver o pensamento de vocês, ok? Então vamos lá, vamos corrigir. Eu sei que o texto é grande, mas foi proposto pelo livro, então nós temos que realizá-lo. O texto ele começava na página 12, né? E até a 19. Não vou ler, é lógico, não tem cabimento. Mas lembrando que na página 12, só relembrando, tem a A e a B, que eu falei que são respostas pessoais, que eu quero corrigir quando voltarmos. E já na página 20, a interpretação oral, a número 2 até a número 4P, também são respostas pessoais. Ou seja, eu vou corrigi-las assim que nós voltarmos. Vou dar o visto, ok? Vamos lá. No início, número 1 da interpretação escrita. No início da investigação, como Miss Susan é apresentada? Ela é apresentada como uma pessoa reclusa, com poucos conhecimentos, né? Uma pessoa reclusa com poucos conhecimentos. Então essa é a nossa resposta. Não tem muito o que falar da Miss Susan. 2. Uma situação no passado da Miss levantou suspeita quanto à autoria dos últimos eventos. Que acontecimento foi esse? Que anos atrás ela alugou um quarto em sua casa para 3 estudantes de medicina e depois, mais tarde, ela precisou dispensá-los, ela precisou pedir que eles fossem embora por causa dos seus hábitos. B. Que características dos supostos suspeitos estabeleceram uma relação com o fato ocorrido? Além deles serem dispensados, né, saíssem, eles eram estudantes de medicina. Então, assim, sendo estudantes de medicina, eles tinham contato com a sala de órgãos de humanos, né? Isso levou aos supostos suspeitos. 3. Miss se mostra muito aflita diante da proporção que o caso tomou e revela isso às investigações, né, aos investigadores. Identifique no texto um trecho em que pode ficar mais evidente. Então tem uma parte lá no texto que ela diz assim: sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. Por isso que nós falamos, por isso que eu falei que lá na frente apresenta ela como reclusa. Sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter polícia na minha casa. B. A situação vivida por ela movimentou a comunidade em que vivia? Sim, né? Porque a vizinhança ela voltou os seus olhares todo para a casa de Miss Susan, né? Levando ela a se sentir mais exposta, mais fragilizada, né? Então deixou ela um pouco mais
fragilizada e eles começaram a observar mais a casa dela. 4. Ao observar com Miss, Sherlock Holmes começa a lhe fazer diversas perguntas, sempre demonstrando atenção ao que ela tinha a dizer. O trecho a seguir apresenta uma situação peculiar vivida por Sherlock ao final dessa conversa. Então vem aí o trecho. Diante desse trecho, o que se pode supor a respeito do comportamento de Sus? Que ela escondia algo, né? É nítido que ela escondia algo, que ela estava mentindo e que ela sabia, né, por que havia recebido aquela caixa com tais orelhas. Então, assim, ela sabia o porquê e ela estava escondendo, ela estava mentindo. Ok? B. E o que se pode concluir acerca da mudança da fisionomia do investigador? É que aparentemente ele teria descoberto algo importante e que a revelação do caso é importante para aquela revelação do caso. Ou seja, que o que ele descobriu poderia se ele investigasse mais, ele poderia apontar novas pistas. Porém, assim, ele, em todo momento, ele não queria que a mulher ela percebesse, né? Ele, por mais que ele tentou disfarçar para que ela não percebesse, mas que levou a ele a possibilidade de novas pistas, levou. 5. Como se observou em Um Conto de Enigma, a figura do detetive é fundamental, visto que ele é quem resolve todo o mistério existente ao redor do crime. Qual foi a justificativa por Mr. Lestrade para convidar Sherlock para trabalhar nesse caso? E o que isso revela com relação ao caso? A primeira pergunta é qual foi a justificativa? Porque parece que o Sherlock ele gosta de casos desse tipo, né? Ele se identifica com esses casos. E sugerindo também, né, o que isso revela com relação ao caso. Que esse não é um caso simples, né? Então é um caso mais complicado, bem no estilo do Sherlock Holmes, né? Aquela coisa mais bem trabalhada. Página 22. O convite para trabalhar em um caso como o das orelhas enviadas anonimamente a uma senhora deixa evidente qual ou quais características de Sherlock. Sim, mostra que ele é uma pessoa extremamente inteligente, né, para lidar com os casos difíceis. Tem até uma parte que fala assim, mostra que ele é astuto, né, que ele tem essa rapidez, essa inteligência, esse raciocínio para esses casos. 6. Releia uma das falas de Sherlock. Aí vem aqui. A que se refere a expressão em destaque nesse trecho? A expressão é singularismo artigos. O que isso quer dizer? Que são as duas orelhas enviadas a Miss dentro de uma caixa, né? Então ele ele usa essa expressão para falar das orelhas enviadas para Miss. B. O que Sherlock demonstra ao empregar essa expressão? Ele demonstra uma frieza, ele demonstra uma ironia, ok? Até um certo humor, quando vem a ironia, vem caminhada com humor. 7. As qualidades de Sherlock como detetive são mencionadas ao decorrer de todo o texto. Relacione as características. Então, eu vou falar e vou dizer mais ou menos a característica, um trecho, e depois eu falo a relação. Detalhista, eu posso botar a importância está no fato de que nós foi deixado intacto. Então, é a segunda opção. Focado, eu marco a última. Finalmente, eles devolveu a caixa. E pesquisador, eu marco a primeira.
corpos em salas de dissecação são injetadas. Então, ficou como C, A, B. Página 23. Além do detetive, o narrador da história também é essencial para a construção do conto. Quem é o narrador desse texto? O narrador é o Watson, tá? É um narrador personagem. Ele é observador personagem. Ele é um narrador personagem. Por quê? Porque, visto que ele relata os fatos em primeira pessoa. Então, é como se... como não? Ele está participando, ele está relatando aquilo ali, né? Vivenciando. B. Qual é a relação do narrador com o detetive da história? Ele é amigo do detetive, né? Esse narrador, ele é amigo do detetive. Acompanha nas investigações e tudo. C. O que essa relação revela quanto à visão do narrador ao expor os fatos? Como ele é amigo desse detetive, ele favorece a forma como ele expõe o detetive, né? Uma forma positiva, favorece o lado do detetive, uma forma positiva. 9. Nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser relevante ao mistério? Não. Não apresentou. Explique sua resposta. Porque em todo momento o narrador ele citou diversas partes, diversos acontecimentos que poderiam estar dando pistas, né? Então, assim, não foi um crime qualquer, não foi só por julgar. Ele foi baseado por pistas. 10. O conto do enigma tem o objetivo de apresentar informações que levem ao leitor a tentar decifrar o mistério. No final desse trecho, que estratégia foi utilizada para aumentar a expectativa do leitor e gerar suspense? Ele recebe um bilhete e, após lê-lo, ele conclui que o caso... ele conseguiu desvendar todo o caso, né? Mas não diz quem foi o criminoso. Então ele recebe, ele consegue montar um quebra-cabeça, né? Ele consegue perceber o que aconteceu, como se deu, mas ele não revela quem foi esse criminoso. Então nós encerramos aqui a nossa correção e nós conhecemos o conto Enigma. Para que a gente possa começar uma matéria, o que eu vou fazer? Essa primeira parte, vou passar logo a interpretação de texto, logo nas páginas 27 a 34, então o exercício de casa, 27 ao 34, é mais uma interpretação de texto sobre conto Enigma, que também dá uma continuidade ao Sherlock Holmes. Então, assim, dando continuidade, páginas de 27 ao 34. É um outro texto, né, para interpretação. Vocês irão respondê-lo da mesma forma que vocês fizeram. Todas as perguntas, mesmo sendo respostas pessoais, eu quero que respondam, tá? E na próxima aula eu corrijo e já começo a introduzir o conteúdo novo, que a gente não para, a gente não dá essa quebra no nosso conteúdo, tudo bem? Então tenham todos um excelente dia. Estudem, por favor, façam os exercícios, não só copiem. A interpretação de texto é muito importante para nós, ok? Até mais!